Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso tema que está proposto, né? Nós estamos estudando nessas quartas-feiras os milagres de Jesus que estão contidos lá no Evangelho de Jesus segundo João. Então a semana passada, nós vimos o primeiro dos milagres, né? Que foi a transformação da água em vinho. E agora nós vamos continuar. Eu vou pedir que os irmãos abram aí as vossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4 hoje. Eu vou só fazer uma complementação daquilo que nós falamos na semana passada, pastor. Nós conversamos no finalzinho e parece que teve uma continha que não bateu, né? Né, Nenê? Então vamos... Irmãos, quando nós falamos das 6 vasilhas, as 6 talhas, né? Que Jesus transformou a água em vinho, nós falamos daquela unidade de medida, né? Que os judeus eles usavam para medir grãos e líquidos. Então, nós falamos acerca de 120 litros de vinho que Jesus transformou, né? Mas, na realidade, 120 litros em cada vasilha, cada talha, né? Eram 6, então foram aproximadamente aí 600 litros, tá? Depois que já havia acabado o vinho, aí tinha mais 600 para tomar, 600 litros aproximadamente. Também calma, não precisa ficar, nossa, como eles bebiam, né? Uma outra ressalva acerca da semana passada, que eu acho que eu não comentei, uma festa de casamento judaica durava em torno de 3 a 1 semana, tá? 3 dias a 7 dias. Tá? Bastante vinho do mesmo jeito, né? Mas não foi num dia, numa noite, não é que nem a nossa festa de casamento, que é uma noite, em 4, 5 horas de festa, 600 litros, eu acho que dificilmente vai sair alguém andando, né? Com as 2 pernas, né? Então, tem esse detalhe que ficou para ser falado da semana passada. Bom, agora nós vamos, eu vou pedir para que vocês deixem aberto, aí a gente já vai fazer a leitura do texto. Vamos ler a partir do versículo 46. Capítulo 4. E nós observamos a semana passada aquele sinal, aquele milagre que tinha realmente um ensinamento. A gente viu que Jesus, de fato, ele é a resposta de Deus para as nossas decepções, não é? Foi assim que aconteceu lá na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. E agora, nesse texto que nós vamos ler, ele fala acerca da cura do filho em algumas traduções, de um régulo, em outras traduções, de um oficial do rei, não é? E é a mesma coisa, era um chefe de estado, alguém que era muito próximo do palácio, muito próximo do rei. O milagre agora vai se dar a partir desta personagem, não é? E a gente vai perceber no texto que vamos ler daqui a pouco, que Jesus, ele é a resposta de Deus para as nossas dúvidas também. Foi assim para o oficial do rei, não é? Eu diria que Jesus ele é o gerador de fé em pessoas duvidosas, não é? Em Hebreus capítulo 12, os primeiros versículos do capítulo 12 diz que Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé, não é? Então, a nossa fé, ela só é válida à medida em que sua fonte é confiável. Então, a fé em Jesus, Ele, o gerador e consumador, é a fonte confiável de fé de todos nós, da Igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, de acordo com João, aqui no texto que nós vamos ler, Jesus ele estava de volta àquela região lá da Galileia, e é uma cidade que nos é familiar, Caná, né? Cidade de Caná, lá na região da Galileia. E ali também tinha um homem
né, que sai de Cafarnaum para ter com Jesus, né? Esse homem, ele é um oficial do rei, né? Quem era o rei? O rei Herodes, que era o único rei judeu que ainda existia ali naquele momento. Era o Herodes. A gente falou de vários Herodes quando estudamos lá Atos, né? Vocês recordam? Eu sei que está tudo fresquinho na memória de vocês. Faz aí pouco mais de 5, 4 meses, né? Não dá para esquecer. Esse Herodes é o Herodes Antipas, né? O mesmo Herodes que condenou o João Batista à morte, né? Esse Herodes era contemporâneo de Jesus. E estava lá esse homem que tinha um filho doente, e esse homem sai da sua cidade e vai lá ter com Jesus, e é o texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 46. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, aonde transformara a água em vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ele ouviu que Jesus havia chegado à Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis? O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém? Então tá aí. O texto ele é muito claro, né? Desse encontro desse oficial do rei com Jesus, né? Jesus ele está de volta a Caná da Galileia. Isso aqui é um dos poucos relatos que o Evangelho de João vai nos trazer, falando realmente dessa localização aqui, Caná da Galileia. Porque depois o Evangelho de Jesus segundo João, relatando, ele vai tomar um outro rumo, e ele vai relatar os feitos de Jesus lá na região da Pérea, lá na região da Judéia, e aí vai deixando para trás. Então, ele ainda relata aqui no início esse momento de Jesus, porque depois, o capítulo 6 em diante, né, ou seja, quase que o Evangelho de João, em toda a sua totalidade, vai relatar e vai fazer narrativas das últimas 2 semanas de Jesus, né? Aqui ainda está o início do ministério de Jesus. Então ele volta a Caná da Galileia, onde ele operara o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, lá numa festa de casamento. E aqui está um homem que vai ter com Jesus, um homem que ocupa uma posição importante, né? Mas o que está representado ali não é o oficial do rei, esse homem de posição importante, mas sim um pai ansioso, né? Um pai temeroso por perder o seu filho, né? Então, eu diria que as aparências externas, a posição social, isso não significava nada para ele. Ele só conseguia, de fato, pensar no filho que estava morrendo, estava sofrendo de uma enfermidade que o levaria para a morte, né? Então, nós vamos refletir, irmãos, a partir do texto lido, sobre a fé. E quando nós falamos de fé, eu quero que vocês observem, até para que a gente tome por exemplo esse personagem que é o oficial do rei aqui, uma fé pautada na palavra de Jesus, né? Naquilo que Jesus disse. A gente vai observar que parece que no texto, depois nós retornamos ao texto, há uma tranquilidade deste homem, né,
que não é nenhum religioso, aparentemente, não é ninguém que tenha nenhum contato com a religião judaica, não é uma pessoa religiosa, ele não é um seguidor de Jesus, né? Mas ele exercita a sua fé na palavra de Jesus, né? E observem que essa fé dele é na palavra de Jesus e não no milagre de Jesus, mesmo porque o milagre ainda não havia ocorrido, né? Então há uma diferença muito grande entre esse homem, o oficial do rei, e tantos outros que já haviam conhecido Jesus. Essa diferença percebe-se na atitude tomada em relação à sua palavra. Amém, meus irmãos? Em relação à sua palavra. Esse homem não difere absolutamente nada a nenhum de nós, irmãos, porque as dificuldades que esses homens, né, e mulheres do primeiro século passaram, esses que fizeram parte ou que participaram de alguma maneira do ministério terreno de Jesus, eles sofriam das mesmas dificuldades que qualquer um de nós pode sofrer. Eu acho muito interessante nós tomarmos, por exemplo, esse oficial do rei, porque ele tem muito a nos ensinar com a sua postura ante a sua realidade, a dificuldade que ele estava passando, né? O desespero pelo qual ele passava em decorrência daquilo que estava acontecendo na vida do seu filho, e a atitude que ele toma de descansar realmente naquilo que Jesus havia falado, havia dito, não é? O relato desse pai aflito, buscando socorro em Jesus para a cura do seu filho, ele nos deixa algumas lições. Ele nos deixa algumas lições. E eu acho que a primeira delas que nós encontramos aqui no texto é que, primeiro, a posição social não é uma segurança contra as tragédias da vida, não é? O rico, ele tem aflições da mesma forma que o pobre tem aflições, não é? Esse homem, ele era um oficial do rei, e um oficial do rei, ele vivia na corte, ele tinha um relacionamento próximo e íntimo do rei, né? William Barclay diz que um oficial do rei era alguém que era muito próximo do rei, ao ponto de sentar à mesa com o rei, comer com o rei, ser íntimo do rei, né? Era uma pessoa de confiança do rei, não é? E o rei em voga aí é o Herodes, né? É lógico que com tudo isso, o seu dinheiro, a sua alta posição, o seu prestígio, não afastaram a doença de sua casa, nem a aflição do seu coração. Isso nos traz alguns ensinos, principalmente, irmãos, para saber que o dinheiro ele pode nos dar um bom plano de saúde, mas não pode comprar a nossa saúde. O dinheiro, o prestígio, o dinheiro, ele pode nos dar uma casa muito luxuosa, mas não pode, de fato, comprar um lar. O dinheiro, ele pode nos dar serviçais, bajuladores, mas ele não compra verdadeiros amigos, né? E a gente observando e refletindo nessas questões da vida, a gente observa que o dinheiro realmente não é tudo, né? Mas nós somos tentados a dizer, olha, que se eu tivesse dinheiro, estava tranquilo, né? Estava vendo uma reportagem, pasmem, uma reportagem aí, e eu acho que eu fiz um comentário parecido há 2 dias atrás, e estavam dizendo que o salário do Neymar, né, ele está voltando para o Brasil, o salário dele, ele ganha em torno, com direitos de imagem, salário, contratos, ele ganha em torno de R$ 2.500 por minuto. Irmãos, o que é isso? Aí eu me senti tentado em dizer assim, nossa, que problema que alguém pode ter ganhando R$ 2.500 por minuto? Eu tomei uma água, sentei no sofá, ganhei 2.500. Dou mais um tempinho, vou lá buscar um café, mais 2.500 na minha conta, né? A gente se sente tentado a achar que isso é a solução para todos os nossos problemas, e de fato não, né, irmãos?
de fato não é, não é? A segunda lição que nós observamos aqui com o oficial do rei é que as aflições e a morte, elas vêm tanto para os jovens como para os idosos, os mais velhos, né? A morte estava espreitando aqui um jovem. Parece-me que a ordem natural das coisas aqui fora invertida. E a gente precisa entender isso porque a força e o vigor da juventude não são garantias de dias bons ou uma garantia contra tempos turbulentos. Nós já vivenciamos aqui na nossa comunidade jovens partindo primeiro que seus pais, não é? Então, isso também é uma lição a ser tomada aqui quando nós olhamos aqui o oficial aqui do rei, desesperado, buscando a cura do seu filho, não é? Bom, o oficial ele não necessitou de um sinal para crer, não é? Bastou realmente a palavra de Jesus, não é? Olha aqui no versículo 50. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Foi embora, não é? O grande problema dos homens naquela época, em relação ao ministério de Jesus, ao que o ministério de Jesus estava gerando, era que muitos deles, né, de fato, cobravam de Jesus uma exibição de poder. Alguns achando que poderiam se beneficiar diretamente dessa exibição de poder de Jesus, de um milagre. Outros, né, desejando que Jesus não conseguisse fazer para poder justificar a sua própria incredulidade. Isso não é diferente nos nossos dias, irmãos. Muitas pessoas se achegam a Jesus, isso é muito comum, isso aconteceu com muitos de nós, não é? A priori nós nos aproximamos de Jesus buscando alguma coisa que possa nos beneficiar. E muitos de nós, nesta caminhada, né, nesse exercício de fé, que foi justamente o que a gente vai ver aqui, o que o oficial do rei faz, essa fé que começa, uma fé que espera um benefício próprio, ela vai amadurecendo de certa forma, que se torna uma fé salvadora. Isso também é uma coisa muito comum de acontecer, né? O problema é que quando essa nossa aproximação de Jesus, né, e se não acontece da forma que esperamos, isso parece que muitas pessoas se distanciam de Jesus, né, e se esquecem de Jesus, né? Então, é importante observarmos que essa fé gerada através de milagres, ela não é confiável, e Jesus confirmou isso. Olha o capítulo 2 aqui, eu não sei se nós lemos na semana passada esse texto, os versículos 23 e 24 no capítulo 2. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, não é? Esse negócio de se aproximar de Jesus e crer em Jesus somente por aquilo que ele pode fazer ou nos beneficiar, isso traz por parte de Jesus uma certa desconfiança. Porque como nós comentamos, como eu comentei com os irmãos na semana passada, milagre tem um outro sinônimo aí para milagre, e que o conceitua muito bem a palavra, que é sobrenatural. Nós não vivemos num mundo de sobrenatural. O nosso mundo ele é real, um mundo natural. É lógico que podem acontecer sobrenaturais, mas não vai acontecer sobrenatural todo momento, porque aí ele passa a ser natural, já não é mais milagre, é algo natural.
O grande problema é de nós vivermos uma expectativa de relacionamento com o Senhor Jesus que possa somente alavancar o sobrenatural em benefício próprio. Amém, meus irmãos? Eu já experimentei o sobrenatural de Deus várias vezes nessa caminhada, né? E eu sei que alguns de vocês experimentou muitas vezes e outros experimentarão. Mas não é essa a nossa motivação de nos relacionarmos com Jesus. Amém, meus irmãos? Nós, como igreja, nós que conhecemos Jesus, nós estabelecemos um relacionamento com Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Amém? Vocês concordam com essa verdade, meus irmãos? E aí, isso faz com que vivamos uma vida relacional com Deus muito mais tranquila, muito menos pesada, mais leve. Porque independente do Senhor cumprir em mim as minhas expectativas, né, não tem problema, se Ele não cumprir, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar entendendo que a minha vida de relação com Deus é por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Ainda que saibamos que Ele faz, tem feito e fará. Essa fé gerada através de milagres, ela é uma fé que não encontra consistência relacional com Deus. Não encontra consistência relacional com Deus. Jesus, ele sabia que essas pessoas o buscavam por causa dos sinais da satisfação própria e não por ser ele o Messias, e não por ser ele o Cristo, e não por ser ele o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o Salvador do mundo. Quando nós, no nosso relacionamento com Deus, exigimos sinais, é como se nós disséssemos: Deus, eu não posso confiar em Ti apenas pela Sua palavra, eu preciso que o Senhor me dê uma prova disso. Né? Esse tipo de relacionamento é um relacionamento frio. É um relacionamento frio, que só espera benefícios. O bom, irmãos, é saber que o nosso Deus é um Deus tão bondoso, né? Ele é tão bondoso que Ele nos beneficia, eu diria, diariamente, a cada amanhecer. Né? O Senhor tem nos abençoado e derramado as suas bênçãos. Né? Não há necessidade para nós, Igreja do Senhor, que conhecemos a Deus, de vivermos uma vida relacional com Deus, esperando que Ele fique fazendo milagres a cada manhã. Porque nós já sabemos que, independente daquilo que Ele faça ou não faça, Ele é Deus e nós o servimos sem problemas nenhum. Amém, meus irmãos? O fato de crer em Deus não implica necessariamente receber de Deus as coisas que você deseja, não é? Mas aceitar as coisas que Ele nos concede. Esse homem, esse oficial aqui, ele tem muito a nos ensinar. Ele mostra realmente que a fé é a nossa resposta à pessoa de Jesus e não aos milagres de Jesus. Entenderam, irmãos, isso? Eu vou repetir. A nossa fé é a nossa resposta à pessoa de Jesus e não aos milagres de Jesus. Observe que o oficial aqui no texto que nós lemos, no versículo 49 e 50, ele creu em Jesus antes de verificar que seu filho estava curado. 49, o oficial do rei disse: Senhor, desce antes que o meu menino morra. 50, assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, se isso tivesse acontecido comigo, eu vou falar por mim, e eu ouvisse
a promessa de cura de Jesus, eu acho que para mim seria natural que eu corresse para casa o mais rápido possível, né? E com certeza muitos de nós faríamos isso, para confirmar essa verdade. O meu desespero, filho enfermo, um leito de morte. Jesus falou: teu filho vive. Então eu vou correr lá e vou confirmar isso, se isso é verdade. Mas o texto diz que não foi isso o que aquele homem fez. Porque ele diz que, nos versículos em diante, os 51 ao 53, diz que só no outro dia ele voltou. A gente está falando de um percurso que podia ter sido feito em poucas horas, mesmo a pé. Porque de Caná, depois vocês pesquisem, mas mais ou menos, se não me falha a memória, de Caná a Cafarnaum é coisa de 27 a 30 quilômetros. Não é? Mesmo se ele tivesse numa comitiva a pé, ele faria em, 27 quilômetros, 3 horas, mais ou menos, ele chegaria lá. Mas o texto diz o seguinte: e quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: o teu filho vive. Então ele inquiriu, ele perguntou aos seus servos em que hora o menino havia melhorado. E eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ou seja, a hora 7ª, provavelmente às 13 horas, né, da tarde. Ontem, a hora que ele estava conversando com Jesus. Ontem, ele já estava no outro dia, ele não tinha chegado em casa ainda, então ele não foi para casa. Ele descansou naquilo que Jesus disse e depois, a caminho, ele encontra os seus servos. Não é um caminho longo que daria mais de um dia e meio. Era coisa de poucas horas. Se ele tivesse ido direto, ele não teria tido esse encontro com os servos. Eu acho que esta, irmãos, quando observamos esse texto, essa é uma das mais incríveis demonstrações de fé na Bíblia. Tem várias demonstrações de fé, mas a desse oficial do rei aqui, ele descansou na palavra, e isso vai além da ansiedade de ver o sinal. Descansou, acreditou em Jesus. A fé deste homem, ela ultrapassou a esfera do milagre e chegou de fato em Jesus. Amém? Como que nós agiríamos, hein, irmãos? Pensa aí. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que eu acreditaria, né, sendo um cristão, mas eu ia embora para casa. Eu ia confirmar tudo isso. Não é? Bom, esse episódio de fé, essa fé, né, desse oficial do rei, ela nos dá, pelo menos, nos mostra aí, eu diria que, um desenvolvimento gradativo da fé desse homem. E tem 3 estágios aqui dessa fé que devem ser observados, né, nesse oficial do rei. Primeiro, ele olha para Jesus, a princípio, como um operador de milagres. Versículos 46 ao 48, os primeiros versículos que lemos, isso fica claro. Quando Jesus volta volta mais uma vez lá a Caná da Galileia, vê o filho do oficial do rei doente. Versículo 47 diz que quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, Jesus estava vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho, descesse lá para Cafarnaum, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e as maravilhas, nunca crereis? Em outras palavras, é necessário que vocês vejam as coisas acontecer para vocês crerem? É necessário vocês verem as petições das vossas orações atendidas para vocês acreditarem que eu sou Deus, que eu posso fazer? Então, é lógico que a fama de Jesus já corria por toda a Galileia, não é? Era do conhecimento popular que Jesus estava realizando grandes prodígios. Já havia acontecido outros sinais que não nos foram relatados,
Porque João, lá no capítulo 20, no finalzinho lá das suas narrativas do Evangelho de Jesus, ele diz que muitos outros sinais haviam sido feitos, mas esses foram relatados para que vocês pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Salvador. Então, muita coisa já havia acontecido que talvez não tenha sido relatada. O nome de Jesus, como um homem que estava fazendo milagres e prodígios, já era sabido, né, de todos. As multidões já o seguiam, buscando alívio para os seus infortúnios. Quando esse oficial do rei, ele ouve falar de Jesus, ouve que Jesus viera lá da Judéia, ele estava lá no período da festa da Páscoa, né? Ele está em Caná da Galileia, vai para a Judéia, volta para Caná da Galileia. Esse homem escuta Jesus, escuta dizer que Jesus está vindo lá da Judéia, ele vai imediatamente a Caná para ter com Jesus, ele faz esse pedido para Jesus, desesperado. A resposta de Jesus à súplica do oficial nos faz crer que ele via apenas Jesus como um operador de milagres, porque Jesus fala assim: você precisa ver para acreditar. Seu interesse era apenas na cura do seu filho, nada mais, né? Isso é lógico. Então, nenhuma fé salvadora brotara ainda em seu coração, né? E isso fica explícito, que ele estava se comportando como a multidão o fizera, que Jesus relata, que João relata lá no capítulo 2. Pessoas que acreditavam em Jesus simplesmente por causa dos milagres, e Jesus diz que não confiava neles. Não havia confiança do nosso Senhor e Salvador em pessoas que só creem nele para exercer a operação de milagres. Depois, num segundo estágio, né, a fé desse homem, ela vai modificando, porque ele crê na palavra de Jesus. O versículo 49 que nós lemos ao 52 mostra isso. Então, a fé do oficial, do rei, ela avança para um segundo estágio. Ele se dirige pessoalmente a Jesus, ele conta realmente com a misericórdia de Jesus, o texto diz isso, né? Para que Jesus pudesse operar na vida do seu filho ali moribundo, doente, e ele, que vira Jesus apenas como um operador de milagres, agora ele é incentivado, ele é instado a acreditar, e voltar para casa simplesmente com a promessa de que seu filho havia sido curado sem ainda vê-lo, não é? O oficial aqui de Herodes, ele não questiona, é interessante isso no texto, a gente não vê nenhum tipo de questionamento, ele não duvida, ele crê na palavra de Jesus e ele volta para casa, né? Depois, ele entende agora que Jesus, ele tem o poder não apenas para curar, mas o poder para curar à distância, né? Não há necessidade que Jesus fosse até lá. E aí você pode dizer assim, isso não há nada de anormal nisso. Eu acho que há, por parte desse oficial do rei, algo de tremendo, de diferente, porque a gente vai depois passar por um milagre em que Jesus ressuscita Lázaro, e aí é um ambiente totalmente, do milagre é diferente. Por quê? Porque Jesus era íntimo da família, Lázaro era amigo de Jesus, Jesus era amigo da família, e mesmo assim, uma das irmãs de Lázaro diz assim: Senhor, agora não adianta, né? Se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. Esse homem não tinha nenhum tipo de intimidade, nem de vínculo, e nem conhecia Jesus. Mas ele acreditou, né? Ele crê no poder da palavra de Jesus. Oi. Sim, um gentil. Uhum.
Aham. É. Isso. Uhum. Sim. Que é o caso dele aqui, do oficial do rei, né? Irmãos, guardem isso com vocês. A fé, ela não exige evidências. Amém? Fé não exige evidências. A fé, ela se agarra à promessa. Foi justamente o que aconteceu aqui com o oficial do rei. A fé não está fundamentada naquilo que vemos. A fé, ela está ancorada na palavra de Jesus. Fé é certeza, fé é convicção. Não é? É certeza de coisas e convicção de fatos. Isso é fé. A fé não é evidencial. Eu não preciso ver evidências para ter fé em Jesus. E também tem outra. Se não acontecer, eu vou continuar crendo. Nós vamos continuar crendo do mesmo jeito. Depois nós observamos em último e terceiro lugar aqui que a fé desse homem, ela chegou a um último estágio, que é a fé salvadora. Por quê? Porque, segundo o texto diz no versículo 53 ao 54, diz assim: assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judéia para Galiléia. Esse homem, ele chegou no último estágio da fé, a fé salvadora. Ele creu com toda a sua casa, diz o texto. Não apenas creu, mas compartilhou essa mesma fé com sua esposa, com seus filhos, com seus servos. Houve salvação naquela casa. Amém, meus irmãos? Esse milagre com sinal, ele atingiu o objetivo, salvação. É bom nós esquecermos que o propósito de Jesus não é curar todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Não é curar todas as pessoas. O propósito de Jesus é ser salvador de todos. Quando o evangelista João, ele descreve aqui uma fala de Jesus no encontro dele com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16. Ele diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Amém, meus irmãos? Jesus não veio para ser curandeiro do mundo, ele veio para ser salvador do mundo. Aleluias. Aleluias. A gente vai ver um outro milagre nessas séries aqui de milagres, que é o do paralítico no tanque de Betesda, que é muito interessante também. Porque lá no tanque de Betesda tinha um monte de gente querendo ser curado, mas só um era, né? Segundo a tradição judaica. Então, Jesus, naquele momento, ele cura o paralítico lá, que, se não me falha a memória, talvez seja o nosso próximo assunto na semana que vem. Vou dar spoiler aqui, não. Ele cura o paralítico, mas ele se manifesta como Senhor e Salvador para todos. A cura foi para um, né? Mas o objetivo de Jesus é se mostrar Salvador do mundo. Foi para isso que ele veio. Se nós entendermos isso, irmãos, nós teremos um relacionamento sadio com Deus. Sadio. Sem nenhum tipo de problemas de relacional. Será? É? Não é? É isso mesmo, não é? A questão aqui não é o que Deus pode fazer. Ele pode fazer tudo. Tudo. A questão é qual o nosso comportamento relacional com Ele se Ele não fizer. Aí é outra situação. O problema aqui somos nós, não é Deus. E se nós perdermos a vida decapitado como Paulo? E se nós formos encarcerados, privados da nossa liberdade injustamente, por exemplo, como José foi?
lá no Egito. E se nós formos traspassados pela espada, morrermos antes mesmo de ver o projeto pelo qual nós estávamos engajados acontecer, como aconteceu com Tiago, o irmão de João. E aí? Irmãos, o que ficou para todos esses foi aquilo para que os sinais apontaram: Jesus. O que fica para nós é Jesus. É o que pode ficar para nós do final das nossas vidas, de tudo que acontecer, é Jesus. O sinal aponta para algo maior do que ele. Amém, irmãos? Algo maior do que o milagre, né? Um filósofo disse, eu acho que se aplica bem isso para nós aqui, para o nosso tema aqui. Diz que um homem aponta para a lua. O sábio olha para a lua. O tolo olha para o dedo do homem, né? Os sinais, os milagres apontam para aquele que é maior, aquele que opera, né? O nosso relacionamento, cristianismo, é um relacionamento com uma pessoa e não com sinais que esta pessoa pode fazer. O nosso relacionamento é com Jesus, não com os milagres que podem vir. Amém, irmãos? Esse homem, o oficial aqui, do rei, ele, além de ser um alto oficial da corte do rei, ele é um homem de coragem e ousado, pastor. Porque é sabido que esse homem é um homem que tinha uma proximidade com Herodes. Ele era um homem muito próximo. O próprio comentarista William Barclay, ele diz que geralmente um oficial do rei era um cargo de confiança. Ele foi indicado pelo próprio rei para estar próximo dele, né? Esse negócio de cargo de confiança não acontece. Hoje em dia a gente não sabe o que é isso, né? O negócio de ficar um aponta, coloca você aqui no cargo, eu confio em você. A gente não sabe o que é isso, né, irmãos? Não acontece nos nossos tempos, né? Mas acontecia lá. Esse homem era um homem de extremo relacionamento com Herodes. E olha só, as relações entre Herodes e Jesus não eram boas. Por isso eu digo que esse homem era um homem corajoso, não é? Herodes, ele matou João Batista. É esse mesmo Herodes que era próximo desse oficial do rei, é o Herodes que Jesus chamou ele de raposa. Esse homem podia sofrer retaliação de Herodes por procurar Jesus. Se chegasse aos ouvidos de Herodes que esse homem que era próximo dele, o oficial dele, que estava na corte, se relacionava com ele, era amigo dele, comia na mesa dele, era indicado por ele, esse homem estava procurando Jesus, um homem que era totalmente avesso a Herodes, um homem que chamou Herodes de raposa. Ele estava correndo um sério risco de perder as suas regalias, se não perder até a vida. Mas esse homem, ele venceu corajosamente todos os obstáculos, ele enfrentou todos os riscos, ele colocou à prova até a sua posição para buscar a cura do seu filho naquele que era o único que podia fazê-lo. Amém, meus irmãos? Jesus. Que coisa! Vocês já pensaram nisso? Você colocar tudo que você construiu, o seu prestígio, você colocar isso em risco para se relacionar com Jesus? Pode ser que isso nunca aconteça na sua vida, mas se acontecer, busque se relacionar com Jesus. Amém, meus irmãos? Busque se relacionar com Jesus. Esqueça o prestígio e tudo aquilo que pode vir e se seguir, né, disso. Versículo 54, que é o último versículo, diz que esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para Galiléia. Irmãos, o versículo 54, ele nos informa
E esse foi o segundo sinal aí que Jesus fez depois que ele saiu da Judéia para a Galiléia. Dois milagres, né, foram operados em Caná da Galiléia. É interessante. Cada um deles nos assinala algumas lições aí importantes, né? Há um estranho contraste. Vocês observaram aqui no texto, né? Eu digo assim, um estranho contraste nas circunstâncias que cercaram esses dois referidos sinais, esses dois milagres, né? O primeiro, a transformação da água em vinho. O lar lá, pastor, estava cheio de alegria numa festa de casamento. No segundo milagre lá em Caná da Galiléia, o lar estava entristecido pela enfermidade, pela presença da morte que se aproximava. E Jesus, ele supre a necessidade para preservar a alegria e cura a enfermidade para restaurar a alegria. Amém? Em ambos os sinais, a fé ela é aprofundada e a alegria advém da confiança em Jesus. Amém, meus irmãos? Servir a Jesus é também ter a certeza da alegria. Olha que coisa maravilhosa. Servir a Jesus nos dá certeza de estarmos felizes, alegres. Coisa linda, né? Jesus é de fato maravilhoso. Mas, irmãos, nós temos que estar atento a uma questão, e é aí que eu vou encerrar, né, essa questão. Estar atentos para que nós possamos estabelecer de fato esse relacionamento, tomando, por exemplo, esse homem que nem sequer conhecia Jesus, mas que acreditou de fato naquilo que Jesus disse. Eu acho que se nós desviarmos os nossos olhares para aquilo que Jesus pode fazer e voltarmos os nossos olhares para o próprio Jesus e para a palavra de Cristo, as coisas vão funcionar bem. Amém, irmãos? Pelo menos o objetivo final do Senhor vai ser atingido, que é gerar nos nossos corações uma fé salvadora. E a fé salvadora, irmãos, ela é um estágio em que nós vivemos da fé e que nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância que possa ser contrária nas nossas vidas, vai poder abalar. Nós somos seres humanos, nós somos seres emotivos, porque o Senhor nos fez assim, nós temos sentimentos. É lógico que a tristeza pode nos rondar, os dias de luto podem ser guardados, mas não haverá da nossa parte nenhum desejo de pensar sequer em nos apartarmos do Senhor, em nos distanciarmos daquilo que Ele fala, em deixar de obedecer à Sua palavra. O oficial do rei nos ensina que, mediante a palavra de Jesus, nós só temos uma coisa a fazer: descansar. Não precisamos sair correndo. Amém, irmãos? Se Jesus falou, se está aqui, é descansar nestas verdades. Mesmo se não tivermos a evidência daquilo que esperamos. Descanse na palavra do Senhor. Creia naquilo que o Senhor já disse. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Como eu já disse antes, e cabe bem para finalizarmos aqui, creia em milagres, mas confie em Jesus. Amém, meus irmãos? Não inverta essa verdade. Tá certo? Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor graça, pedir que o Senhor confirme essas verdades nos nossos corações, que isso não passe apenas de um momento em que nós escutamos uma verdade, mas que essa verdade ela possa inundar as nossas vidas de tal maneira que nós possamos viver isso, irmãos, de verdade. Tá?
Eu sei, e nós sabemos que às vezes não é fácil em algumas circunstâncias da vida. Mas nós temos o auxílio de Jesus, irmãos. De Jesus. O que nós queremos mais? Saber que Ele está conosco todos os dias. E o fará, essa presença relacional conosco, até a consumação do século. Amém? Ô Samuel, você ia falar alguma coisa?